5 filmes, ou diretores, ou que seja, que né, tiveram uma importância grande na concepção que vocês têm hoje de cinema, na formação do olhar de vocês? Difícil é verso. Eu sei que essa é a ideia. Pois é, cheguei aqui, peguei o catálogo, dá vontade de mudar, de copiar algumas coisas, mas eu me mantive fiel. Tentando pensar isso, né? Que filmes que ficam com a gente, né? Que a gente vê e continua. Então, começar pelo Rossellini, o Alemanha no Zero, que é um filme para mim muito importante na minha formação, né? Pela força do documental, e aquele documental, mais do que nos não atores, eu falo daquela cidade, né? Que é meio fantasmal, assim, aquilo para mim é muito marcante da força, da potência que se pode dar a um filme. Em segundo, eu pensei no Orson Welles, né? O F for Fake, que é um filme também que eu fico pensando, né? Pô, a experiência do cinema como ensaio mesmo, você botar uma reflexão e o pensamento na forma de cinema e toda a liberdade que aquele filme nos faz sentir, né, quando a gente vê. Verdades e Mentiras. Verdades e Mentiras, né? O terceiro eu juntei dois, que são dois curtas do Leon, o Nelson Cavaquinho e o Partido Alto, que são filmes... eu gosto muito da ideia de filmar música, sou muito seduzido por isso, meus dois filmes falam disso. E esses filmes me encantam muito, porque eles são feitos muito próximos, mas eles são muito diferentes, né? A forma deles, eu acho que ele buscou muito bem no objeto dele, linguagens e estéticas para cada um deles. Aí o quarto que eu pensei, o Jogo de Cena, que na verdade, eu fico pensando no Jogo de Cena, para mim, eu estava lendo alguma coisa no catálogo falando que é uma coisa nova, então, na verdade eu acho que o Jogo de Cena é uma... Para quem conhece o Coutinho, a obra dele, o pensamento dele sobre o cinema, é um filme que amarra muito o que ele vem fazendo desde o Cabra, né? Quer dizer, aquela coisa da ideia da entrevista como uma forma de arte e tal, e da fabulação e tal. Então acho que é um filme que amarra muitas coisas e permite ele agora ir para, né, seguir por outros caminhos. E o outro, claro, Close Up, do Abbas Kiarostami, que eu acho um filme essencial, assim, nessa brincadeira de misturar ficção e documentário. É inclassificável, é um filme muito revelador para mim. Quando eu vi esse filme, eu dei uma cabeçada, assim, voltei no dia seguinte para falar, por que é isso? E é um filme que eu acho que é muito inspirador para mim até hoje. A primeira foi O Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov, clássico, clichê até. Depois, a segunda descoberta foi o Eduardo Coutinho, né? E eu passei a ser fã, tiete dele. E por várias razões. O primeiro filme que eu vi dele, e talvez o que eu poderia elencar dentro dos meus faróis, foi o Edifício Master, porque é um filme que tem uma força tremenda, né? São pessoas falando, fala, é direto, e é incrível como aquilo não te cansa. Não sei porquê, não sei se é porque eu sempre gostei de ouvir conversas, de ouvir as pessoas, de ouvir histórias. Depois veio o Cal Guimarães, que foi a minha grande paixão, o meu ídolo. Eu citaria aqui O Acidente, né, que é um filme que é uma poesia enorme. Uma das minhas grandes paixões cinematográficas é esse filme dele, e a partir dele fui buscando os outros, que é um filme que ele percorre 20 cidades do interior de Minas Gerais, e ele faz relações entre o nome, as cenas, né, a imagem que ele mostra, tem alguma relação com o nome daquela cidade. E ao longo do filme ele vai compondo um poema só com os nomes desses municípios, desses lugares. Assim, o Chris Marquet, um francês, que era também um cara que eu ouvia muito falar, lia muito sobre ele. E o filme que ele destaca é o La Jetée, que é um curta, 29 minutos, que é feito 99% só com fotografias, só com imagens estáticas, e isso, eu gostei muito daquilo, aquilo foi um impacto muito forte para mim. O Alexander Sokurov, o Mãe e Filho, é um filme lindíssimo, o filme é uma pintura, e tem muito disso, né? São planos quase parados, onde quase nunca acontece, e às vezes tu acha que tu está diante de uma fotografia ou de uma pintura. É lindíssimo esse filme. Mãe e Filho do Sokurov é o último que eu destacaria aqui. E pude, felizmente, conversar com os diretores sobre os filmes, então é mais do que um farol, assim, uma coisa, é quase um farol meio empurrão também. Então, o primeiro, vou repetir, O Acidente, que para mim é
como bom mineiro que sou, acho que tem essa descoberta do olhar naquelas cidades que eu passava de carro na minha infância, e quando eu fui ver que o caos se permitiu o processo mesmo de descoberta, de acaso, de entendimento de uma poesia na hora, né? Então o filme, para mim, ele fala com essa minha mineiridade assim, absurda que eu tenho. O segundo é um farol super empurrão, que é o 33, do Kiko Goifmans, porque quando eu ainda estudava Direito em Belo Horizonte, eu vi esse filme e falei, caramba, existe um espaço para melancolia no cinema brasileiro. E O Bailão tem umas coisas que lembram 33, umas coisas Tem. de janela da cidade. Tem sim, tem uma observação da cidade com distanciamento e de uma arquitetura que recorta a cidade, te coloca dentro e te tira, que é um pouco São Paulo, né? E é um filme que me faz entender muito São Paulo, eu vejo muito a cidade ali. E é o meu outro grande amor também, assim, essa conquista, e me identifico muito com o Kiko nesse sentido, né, de sair de Minas para São Paulo e nessa cidade entender a mãe, né? Então, o terceiro filme, que é um filme que não circula em circuito comercial, ainda está passando em festivais, é o Pacific, do Marcelo Pedroso. Eu acho que é um filme que me marcou muito. Ele tem uma intermediação do mundo pela imagem, e ele tem uma coisa que eu acho uma sacada brilhante, que é você trabalhar com imagens de afeto, imagens afetivas, mas você construí-las em uma montagem que beira às vezes a ironia, às vezes ao encanto. Ele tem questões éticas, morais, que vão te questionando e vão te seduzindo naquela narrativa quase frenética daquele cruzeiro do navio. Então, eu gosto muito, é um filme que me provoca muito. Só para esclarecer, esse filme é um documentário inteiramente composto por imagens de turistas, imagens amadoras de turistas, durante o cruzeiro para Fernando de Noronha, vários cruzeiros. E ele, no final a equipe, no final de cada cruzeiro, eles pediam que as pessoas cedessem imagens que filmaram com suas camerinhas ali, e ele monta o filme todo com essas imagens. É uma visão desse sonho de classe média, de chegar em dia Fernando de Noronha e tal, visto pelo olhar deles. É muito interessante. O quarto filme é o Cartola, Música para os Olhos. Acho que nessa avalanche de documentários musicais que inundaram os cinemas, é um filme que me marcou muito por uma questão que está muito no bailão, que é essa possibilidade de falar da história do Brasil a partir dos personagens e de construir uma musicalidade, uma coreografia da história. E é um filme que, para mim, tem um trabalho de arquivo muito grande, é uma coisa que eu sempre evitei muito no bailão, a coisa de trabalhar o arquivo. Eu queria muito ter essa habilidade que o Mair Tavares teve de montar todo aquele universo de imagens que estavam trazendo, que a pesquisa ia levando para o filme. E o quinto filme, eu vou unir ao coro, o Coutinho, acho que não tem como. E vou falar do filme talvez o mais antigo que eu escolhi, mas é porque, na verdade, sem ele a gente não teria todos esses outros, né? Eu acho que ele sela uma série de questões, né? O cineasta mais do povo, João Cláudio, tem um texto maravilhoso sobre isso, que é o Cabra Marcado para Morrer, que é justamente isso. A gente chega num momento em que o filme faz uma revisão sobre a memória, sobre a construção da memória, sobre luta de classe, sobre uma série de questões e sela. Pronto. Agora a gente pode fazer um cinema trazendo novos atores políticos. Que a democracia possibilita isso, e o Bailão é um filme extremamente político. Eu acho que se o Coutinho não tivesse, de uma certa forma, enfrentado, sinalizado o fim de uma série de questões e colocado como a nossa história democrática ela foi interrompida brutalmente, e como algumas pessoas politicamente foram apartadas de uma construção de país, a gente não poderia ter, sem essa revisão feita no filme, a gente não poderia ter esses novos atores políticos, que é um pouco o que eu tento fazer no Bailão. O primeiro, eu pensei num filme que é de ficção, mas tem tudo a ver com o documentário, que é A Paixão de Joana d'Arc, Breyer, filme do final dos anos 20, que parece que faz uma espécie de radiografia dos personagens ali, e também um lance de filmar talvez a essência desses personagens da Joana d'Arc, você vê aqueles closes, que é o filme quase todo feito em primeiro plano, sem maquiagem, né? E tem a presença do Arthur, da Falconete, são presenças incríveis. Daí depois eu pensei no filme já jogando nos anos 70, um filme que quando eu vi eu fiquei chocado, assim, me veio um soco no estômago, que era Uma Mulher sob Influência, do Cassavetes, porque aí surgiu uma possibilidade de pensar o cinema não só também como um rebuscamento estético, um refinamento da imagem, e sim também que apenas às vezes uma verdade emocional, visceral, tão autêntica, pode deixar você totalmente desnorteado e esquecer que é outra questão tal, que é a personagem da Gina Lowndes no filme, que é uma coisa muito forte. Daí um outro filme que eu sou apaixonado também, e que toda vez que eu vejo, não entendo quase nada, mas quero rever, que é O Espelho, do Tarkovsky.
A primeira vez que eu vi também quase não compreendi nada, depois eu fiquei tentando ver, e sempre parece que vejo uma coisa nova no filme, que é uma espécie de autobiografia indireta dele, da família, da Rússia, de tudo, assim. Daí pensei em 3 filmes brasileiros, vou complementar nessa lista. Um é o Servos da Desordem, do André Tonati, que eu acho um dos cineastas brasileiros mais importantes desde os anos 60 e também no cinema contemporâneo. Infelizmente ele fez só 2 longas, o Bang Bang, dos anos 70, que é maravilhoso, e o Servas, recentemente. E aquele começo do Servas ali, o problema é um médio, assim, de 30 e poucos minutos. E o Servos da Desordem, no começo, você tem uns 10, 15 minutos ali da presença do índio, assim, na selva, que é uma coisa completamente absurda, assim. Parece que não tinha uma câmera ali, não sei como que o Tonati conseguiu filmar aquilo. Daí tem um filme que eu fiquei apaixonado no passado, que é o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, também, que é maravilhoso. Daqueles filmes que eu falei, nem vou rever para manter aquele encanto, assim, da primeira exibição que você teve, foi tão perfeita e tal, e nunca mais quero rever e tal, só para relembrar, por encanto, sabe? E que consegue também contar uma história a partir de restos de imagens, pistas de locação, e com um texto também muito forte. E por último, um curta-metragem que eu fiquei apaixonado, considerado quando eu vi, brasileiro, que é O Muro, de um cineasta pernambucano, Tião, que é um filme que tem uma potência, assim, uma explosão, fala de muita coisa ao mesmo tempo, e o filme consegue, ao mesmo tempo, ligar a viagem do homem à lua, com o conflito que acontece ali no interior de Pernambuco, tem uma força das imagens, e também tem essa questão de ter uma narrativa que não é tão clara, assim, que você vai se aproximando, quando acaba você está em êxtase e não sabe verbalizar o que você sentiu, assim. Mais ou menos essa linha. Bom, aqui vai ser distribuído agora, daqui a pouco, de forma gratuita, a revista Taturana, que é uma publicação trimestral da Quinoarte, que é o nosso Instituto de Cinema e Vídeo lá de Londrina. A revista foi criada em 2007, inicialmente era anual, em 2009 a gente conseguiu o apoio do Ministério da Cultura, e ela tem esse foco centrado no cinema independente, principalmente também de formato curta-metragem. Agora, as matérias têm um design gráfico também que tentam dialogar também com o que a gente está falando, mais do ponto de vista da linguagem do filme, não apenas assim, de trazer fotos daquele filme em si, e sim ter desenhos que fazem uma espécie de comparação com o filme e tal. Mais ou menos assim, o design gráfico um pouco mais livre em relação ao tema das matérias e tal. E a gente tem uma tiragem de 2.000 exemplares, é a primeira vez que a gente está lançando aqui no Rio de Janeiro, daí agradeço a oportunidade e tal. A gente quer também trazer mais edições aqui. E essa é a edição número 6, né? Agora a gente vai ter mais 4 edições para esse ano, agora final de 2010 e começo de 2011. E daí também tem um site que a gente publica alguns textos que não entram na revista, é a revistataturano.com. Quem quiser acessar, também tem matérias que entraram aqui. Às vezes a gente também traduz textos antigos, ou textos que não tem no Brasil. Por exemplo, quando o Bergman lançou Persona, ele fez um texto para cair de cinema em 67, a gente traduziu esse texto, pôs no site, porque Sloski, Malca, direção de atores.